Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema central da traumatologia forense, o traumatismo craniano. É um campo, olha, fascinante e ao mesmo tempo super complexo, onde a verdade muitas vezes está bem ali, escondida debaixo da superfície. E essa pergunta aqui, ela vai ser o nosso guia hoje. A gente vai investigar um verdadeiro quebra-cabeça forense que desafia até os maiores especialistas. Essa desconexão, que muitas vezes é chocante, entre a aparência de uma lesão e a gravidade real dela. Bom, para começar essa investigação, vamos focar no princípio mais fundamental da análise forense de traumas na cabeça. É exatamente aqui que a ciência e aquele trabalho de detetive, sabe, se encontram. Olha, essa frase, ela é a chave de tudo. Ela resume o maior desafio que existe no diagnóstico e na investigação de traumas cranianos. É que o que a gente vê por fora raramente conta a história toda. Essa ideia é fundamental, então vamos guardar bem essa frase porque a gente vai voltar nela mais tarde, com certeza. Agora, vamos examinar o crânio em si. Pensa nele como a nossa primeira linha de defesa, a caixa preta que registra o impacto inicial e já nos dá as primeiras pistas sobre o que de fato aconteceu. A estrutura do nosso crânio é uma verdadeira maravilha da engenharia biológica. Ele é construído como um sanduíche, sabe? Duas camadas de osso bem compacto com uma camada esponjosa no meio. Essa parte do meio funciona mais ou menos como a zona de deformação de um carro, absorvendo e dissipando a força de um impacto para proteger o cérebro. Mas, claro, como qualquer defesa, ela tem seus limites. E quando esses limites são ultrapassados, o crânio pode se quebrar de várias maneiras, e cada uma delas conta um pedaço diferente da história. Uma fratura incompleta, por exemplo, pode afetar só uma das camadas do osso. Já um confundamento nos diz que o impacto foi bem concentrado, talvez por um martelo me empurrando fragmentos para dentro. Uma fratura cominutiva. Nossa, aí significa que o osso se estilhaçou em múltiplos pedaços. E a mais intrigante de todas, a de contragolpe, que acontece no lado oposto ao do impacto. Isso revela a força incrível da onda de choque que viajou através do cérebro. Cada tipo de fratura é uma pista crucial. Ok, agora que a gente já viu a caixa, vamos abrir e ver o que acontece com o computador que está lá dentro. A investigação agora se move para dentro do crânio para a gente analisar as três principais consequências de um trauma direto no cérebro. Esses são os três grandes resultados que os médicos legistas procuram. Cada um tem um mecanismo único e um conjunto de sintomas completamente diferente. Entender a diferença entre eles é crucial para desvendar o mistério de uma morte que parece inesperada depois de um trauma na cabeça. Certo, vamos analisar isso com calma. Essa tabela aqui resume tudo. A comoção é tipo uma pane elétrica, um desligamento funcional, sem um dano físico que a gente consiga ver. Já a contusão, aí a história é outra. É um dano físico real, um machucado no cérebro mesmo. E a compressão? Ah, essa é a mais traiçoeira. Ela não é o impacto em si, mas uma consequência, geralmente um sangramento, que vai criando uma pressão que não para de crescer e que pode levar àquele famoso e perigosíssimo intervalo lúcido. Para simplificar, vamos usar uma analogia que ajuda bastante. Uma comoção é como quando o computador trava e reinicia sozinho. O sistema desliga e liga rapidinho. Não tem dano físico no hardware, mas as funções foram interrompidas de uma forma bem abrupta. Seguindo nessa analogia, uma contusão já é bem mais séria. É como se o impacto danificasse fisicamente alguns componentes da placa-mãe, sabe? O sistema pode até tentar funcionar, mas vai ter falhas, erros, telas azuis, como convulsões ou espasmos. O dano aqui é estrutural. E, finalmente, a compressão. Imagina só um vazamento de refrigeração líquida dentro do gabinete do computador. No comecinho, tudo parece bem. O sistema está funcionando. Mas lentamente, o fluido vai se acumulando, a pressão aumenta e começa a esmagar os componentes. E aí, de repente, o sistema inteiro entra em colapso. Isso ilustra perfeitamente o perigo da compressão cerebral. E essa ideia de que tudo parece bem no início nos leva a um conceito crítico, o intervalo lúcido. Esse é um dos fenômenos mais dramáticos e perigosos na medicina forense. A vítima de um trauma na cabeça parece se recuperar, conversa, age normalmente e, horas depois, simplesmente entra em colapso. É o sinal clássico de que um sangramento interno está aos poucos comprimindo o cérebro. Mas e para aqueles que sobrevivem? O trauma nem sempre termina quando a lesão física cicatriza. Agora, vamos investigar as consequências a longo prazo, as chamadas cicatrizes invisíveis.
as sequelas podem ser devastadoras, mudando uma vida para sempre. A amnésia, por exemplo, pode apagar memórias do passado ou, de uma forma ainda mais cruel, impedir que novas memórias sejam formadas. E a epilepsia pode surgir do nada, anos depois do trauma. É como se o cérebro ficasse com uma cicatriz elétrica, sabe? Causando convulsões que assombram o sobrevivente. E ainda tem algo mais sutil, mas que pode ser igualmente debilitante: a síndrome pós-comoção. Não é uma lesão que aparece num exame, mas uma mudança fundamental em quem a pessoa é. Coisas como irritabilidade constante, dificuldade de concentração, uma apatia geral, uma falta de iniciativa. Imagina não ser mais a mesma pessoa. Essas são as verdadeiras cicatrizes invisíveis do trauma. Então, vamos juntar todas as peças da nossa investigação e chegar a uma conclusão. O que tudo isso nos ensina sobre a análise de um trauma craniano? E a gente volta para o início. Essa frase não é só um aviso, é o veredito. O ponto crucial é que a verdade num trauma craniano raramente está na superfície. É preciso olhar para dentro, para a estrutura do crânio, para as síndromes cerebrais e até para as sequelas invisíveis para entender a história completa. Isso nos deixa com uma reflexão final. O trauma craniano nos ensina uma lição que vai muito além da medicina forense. Ele nos lembra de sempre questionar o que é aparente e de procurar as complexidades que estão ocultas. Afinal, em quantas outras áreas da vida a verdade mais profunda não está ali, escondida logo abaixo da superfície?